está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 20 de outubro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A mesa com a gente no programa de hoje, o pastor Vander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio, o pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias, o pastor Jairo Monteiro, do Centro Evangelístico em Icaraí. Todo mundo com muita alegria para acolher você, para estarmos juntos e conversarmos hoje sobre um tema de grande importância para o coração dos nossos ouvintes. De vez em quando, esse tema volta porque nós temos muita gente nova na igreja, há muita polêmica quando o assunto é dízimo e oferta. A pessoa é amiga ou amiga do peito, envolveu din-din, a pessoa já cria uma dificuldade. Tem gente que é contrário, tem gente que é favorável e a gente precisa encontrar a base bíblica, né? É o fundamento bíblico, nós queremos caminhar pela Bíblia. Você pode até discordar, mas se a Bíblia diz que é isso, é isso. Agora, se a Bíblia não diz, aí não tem jeito, né, irmãos? Aí não tem como. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação no programa de hoje. Vários dos nossos ouvintes, nós estamos reeditando aqui este tema, é a continuação de um debate anterior com este mesmo assunto, onde várias perguntas foram respondidas, mas você sabe, quando entra esse assunto, uma pergunta é respondida e nascem três, multiplica, não multiplica o dízimo não, multiplica a pergunta sobre o dízimo, entendeu? Por exemplo, meu marido, diz um ouvinte, se preocupa sempre em dar oferta alta, mas não entrega o dízimo. Pergunta ela, ele está errado? A oferta desobriga a entrega do dízimo e vice-versa, ou seja, a entrega do dízimo desobriga a entrega da oferta? Seria errado, ao invés de entregar o dízimo à igreja, dar aos pobres? Tem ali uma família que eu sei que está precisando. Quanto é que é o dízimo aqui? Dá X. Em vez de dar o X ali, entregar o X, consagrar esse X na igreja, dá ali pro pobre que está necessitando. Isso é correto? Isso é errado? Dízimo é do valor bruto ou líquido do salário, hein? O dízimo tem que ser a prioridade, eu posso pagar outras contas antes? De onde saiu o tal do valor de 10% que dá origem à palavra dízimo, hein? Sou profissional liberal, recebo conforme minha produção e por isso meu dízimo varia mensalmente. Eu já escutei muitas piadas por causa disso. O valor da minha entrega tem que ser fixo. E aí provavelmente é daquele quadro que tem lá o nome da pessoa, quanto que ela entrega. Às vezes esse quadro tá na igreja, esse quadro tá na tesouraria, secretaria da igreja, e sabe como é que é? Tem notícia que espalha, né? A ruim é a boa. Existe dízimo do tempo? Pergunta aqui o ouvinte, se eu der o dízimo do tempo, estarei liberado de dar em dinheiro? Ou seja, eu vou trabalhar na igreja por X tempo, semanalmente, isso vai ser o dízimo do meu tempo dedicado ao trabalho da igreja. Se eu fizer isso, tô liberado do dízimo? Bom, tem muito mais. Essas aqui são algumas que a nossa equipe separou para que nós pudéssemos começar o nosso Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Senhores debatedores, muito bom dia a todos. Vou deixar aqui os microfones abertos para que nós tenhamos aqui uma reflexão boa sobre esse tema. A primeira pergunta que é feita é de uma ouvinte
que fala do marido. Meu marido se preocupa em sempre dar oferta alta, mas não entrega o dízimo. Ele está errado? A oferta desobriga a entrega do dízimo e vice-versa? Bom dia, queridos companheiros, fiquem à vontade, quem quiser iniciar. Bom dia, JR. Bom dia, pastor José Terivaldo. Olha, quanto à pergunta do nosso ouvinte, nós podemos deixar o texto de Malaquias, quando mostra em pé de igualdade dízimos e oferta. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Então, coloca igualmente aí dízimos e ofertas. Então, a entrega da oferta, na sua opinião, não desobriga a pessoa de entregar o dízimo e vice-versa? Afirmativo. Concordam, companheiros? Pastor Wander e pastor Rômulo. Sim, concordo plenamente. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui é o seguinte: dízimo nunca deve ser dado por constrangimento, por medo. Há pessoas que parece que dão o dízimo porque têm medo de ficarem desempregadas, medo da mão de Deus pesar, são coagidas nesse sentido, e infelizmente há líderes que coagem as pessoas a darem dízimo sob argumentos que me parece que mais demonstram uma forçação de barra do que qualquer outra coisa. As pessoas precisam ser ensinadas acerca do dízimo. O dízimo é bíblico, o dízimo é dever do cristão. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar é isso: não se dá dízimo por constrangimento, por medo, por coisas do tipo. Dízimo é devolver a Deus com fidelidade uma parte de tudo aquilo que Ele mesmo nos dá. Dízimo deve ser dado sob a motivação de gratidão, visão de reino de Deus, entendimento da necessidade que Ele representa para a casa de Deus, para a manutenção da casa de Deus. Portanto, eu entendo que a motivação do dízimo precisa passar por aí. Dízimo tem a ver com compromisso que a gente tem. Oferta já é um conceito mais livre e espontâneo, mas dízimo é compromisso. Desobriga ou não desobriga, pastor? Bom dia, JR. Não, pastor Rômulo ainda. Eu não entendi isso. O senhor fez uma explanação, mas JR, aí eu não entendi. Eu acredito claramente aqui, ó. Meu marido se preocupa em sempre dar oferta alta, mas não entrega o dízimo. Ele está errado? Pergunta ao ouvinte. Ou a oferta desobriga a entrega do dízimo e vice-versa? O que me parece é que a oferta, independente se alta, se baixa, oferta não caracteriza um comprometimento. Oferta você dá de forma espontânea quando pode. Dízimo é compromisso. Você tem esse compromisso. Então eu acho que uma coisa não desobriga a outra. Alguém que dá oferta sob o pretexto de que assim não precisa dar mais dízimo é uma visão distorcida do que eu entendo que a Bíblia nos ensina. Pastor Wander. Bom dia, Jota, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. O dízimo é uma questão de obediência. Desde o Velho Testamento, o dízimo foi instituído. Eu digo que o dízimo, ele é ordinário, ele é alguma coisa ordenada por Deus para o sustento de toda a obra de Deus. A pergunta da ouvinte, para mim, a resposta é muito clara a essa pergunta. Meu marido está desobrigado a dizimar porque ele oferta? Absolutamente. O dízimo deve ser obedecido. A diferença está no critério, na questão do dízimo e na questão da oferta. Enquanto Deus, na sua sabedoria, estipula o dízimo como algo percentual, isto é, de acordo com aquilo que você recebe, você devolve dos 100% que Deus te deu, a 10ª parte para o sustento da obra. Então, o dízimo está estipulado na sua quantidade. E a oferta não. O apóstolo Paulo, ensinando às igrejas sobre a oferta, ele diz que é um ato voluntário em que cada um contribua segundo propôs do seu coração. Agora, a Bíblia estimula tanto o dízimo quanto a oferta. Entretanto, no Velho Testamento e no Novo Testamento, que tem muita gente por aí, JR, dizendo que dízimo não é assunto do Novo Testamento, e é assunto do Novo Testamento. Jesus mesmo afirmou que veio cumprir toda a lei. Ele afirma: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele cita a questão do dízimo da hortelã.
E ele está falando da questão da hipocrisia e diz: nós devemos ser sinceros a Deus, mas não devemos abrir mão de fazer as nossas obrigações quanto à devolução do dízimo. Então, é um assunto do Velho e do Novo Testamento. A diferença que eu vejo está exatamente na quantidade da questão. O dízimo é estipulado por Deus como a 10ª daquilo que devolvemos, enquanto a oferta, segundo Paulo, é algo deliberado, segundo o homem propõe no seu coração. Outra pergunta feita por um de nossos ouvintes é esta: seria errado, ao invés de entregar o dízimo à igreja, dar aos pobres? Olha, quanto a essa pergunta aí, eu não vou dar uma opinião. Eu vou ler um texto bíblico, 2 textos bíblicos. Deuteronômio 14, versículo 26, até o versículo 29. Diz assim: e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vaca, por ovelhas e por vinho, bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade. No mesmo ano os recolherá nas tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos que fizeres. E Deuteronômio 26, versículos 12 e 13, diz assim: quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor o teu Deus: tirei o que é consagrado da minha casa e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, esse texto eu creio que responde esta pergunta aqui. Querem acrescentar, companheiros, ou discordar? Se nós tomarmos também como base o que os cristãos da igreja primitiva faziam, nós vamos entender que não há abertura para essa questão de dar aos pobres, porque eles levavam e depositavam aos pés dos apóstolos. A partir daí, isso era administrado, era distribuído com equilíbrio. Portanto, outra coisa, se todo mundo resolver fazer a mesma coisa, como é que fica o sustento da casa de Deus, a manutenção da casa de Deus? Então você incute nessa pergunta um princípio. É errado entregar o dízimo aos pobres? E se todo mundo fizer a mesma coisa, como fica o sustento da casa de Deus? Portanto, levando em conta essa questão e o modelo bíblico que nós encontramos para isso, a minha resposta seria sim. É errado sim. O dízimo deve ser entregue na casa do Senhor, para que haja mantimento, suprimento na casa de Deus para os mais necessitados. Eu concordo plenamente com o pastor Rômulo, inclusive o texto de Malaquias de trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que era uma referência à casa do Senhor. Então o dízimo não é para ser entregue a pessoas. O dízimo é para ser entregue na casa do Senhor. E aqueles que estão responsáveis pela administração da casa do Senhor vão designar, sim, uma quantidade, uma quantia desse dinheiro para o trabalho social que a igreja desenvolve, para o sustento do pobre, da viúva, do necessitado. A igreja tem relação com as questões sociais. Isso é fundamental nós entendermos. Agora, o dízimo é entregue ali. Aí alguém vai dizer: pastor, mas se a igreja ela administra de maneira equivocada, isso é uma outra questão. Isso é uma questão que vai caber ao juízo de Deus ou ao julgamento da própria liderança da igreja. Agora, nós não podemos ferir um princípio por causa de uma outra situação. O princípio é levar o dízimo à casa do Senhor. Muito bem, então deixa eu ver se eu entendi, para poder ficar claro. O dízimo, então, ele é entregue na igreja,
a despeito da necessidade de vizinhos meus, pessoas que estão precisando, que são pobres, pessoas que eu conheço, ou enfim, instituições que precisam. Algumas pessoas entendem, olha, você entrega o dízimo na igreja, a igreja, como os apóstolos, né? No tempo bíblico, a igreja vai administrar aqueles recursos para sua manutenção e também para cuidar dos pobres, e eu posso, como membro da igreja, ofertar, e aí sim, eu vou ofertar para abençoar a vida do pobre. Basicamente o seguinte. Perfeito. E na minha mão direita está o meu dízimo, na minha mão esquerda está a minha oferta, certo? Então eu posso tomar o meu dízimo e entregar na igreja, e aquilo que eu penso seria uma oferta, eu poderia entregar diretamente para aquele que é o mais pobre, que eu vejo que ele está precisando. Ou seja, não farei com o dinheiro que é de Deus, farei com aquele dinheiro que é meu, é da minha parte. Ou seja, dos 100% que eu recebo, dos 90% eu posso cuidar dos pobres todos, entregar, visitar, ajudar. Agora os 10% que previamente é definido que deve ser entregue na igreja para Deus, aí nesse aqui eu não mexo. É isso, companheiros? Perfeito, concordo. Perfeito. Eu só acrescentaria um detalhe. Pois não. É que em se tratando de um necessitado que pertence à igreja, pertence a uma comunidade local, eu acho que não basta um membro deliberadamente com a sua oferta ajudar esse pobre apenas. Ele até pode, 100%. Agora, a igreja, o serviço social da igreja, a direção da igreja, precisa saber desse pobre, da sua necessidade, porque aí eu entendo que a igreja tem, de certa forma, um dever de ajudar essa pessoa, né? Então não é só você pegar a sua oferta e distribuir e a igreja não ficar sabendo desse necessitado. Eu acho que a igreja precisa ser participada disso. Dentro dessa linha, existem igrejas que são mais pobres que outras igrejas, correto? Então já estão alguma pensando em igreja. Tem que entregar o dízimo aonde? Na igreja. É na igreja que eu sou membro, é na igreja que eu frequento, mas não sou membro, tá? Tem muita gente que é membro da igreja A e frequenta a igreja B. Mas eu também conheço lá perto de casa, tem uma igrejinha muito pobre, começou agora recentemente, tem muita dificuldade, pessoa boa, eu conheço as pessoas lá, tô dando exemplo, né? Então é o seguinte, ao invés de eu entregar o meu dízimo lá na minha igreja, que a minha igreja não tá precisando, minha igreja, ela tá bem, entendeu? Ela tá estruturada, ela tá bem, mas aquela igrejinha, ela tá precisando. E aí eu posso fazer isso, ouvinte, eu estou ilustrando aqui, pelo amor de Deus, tá? Estou ilustrando aqui porque são perguntas corriqueiras dentro dessa ideia. Não estão falando mais da pessoa pobre que precisa, mas da igreja pobre que precisa. Objetivamente, nós temos que dar o dízimo onde nós servimos a Deus, onde nós somos membros. Você está ali, você leva seus filhos para ali, que usufruem de toda a estrutura da igreja, da iluminação que está acesa, do som da igreja, da limpeza dos departamentos da igreja. Você ouve a palavra de Deus ali, você trabalha nas áreas e nos ministérios da igreja. Portanto, o seu dízimo tem que ser entregue na sua igreja. Eu gosto de ilustrar isso, JR, com a seguinte imagem. Você não come num restaurante e paga a conta no outro. Usando uma ilustração, obviamente, porque o dízimo não é isso. Mas se eu estou servindo e se eu sou alimentado naquele lugar, naquela igreja, estou debaixo de uma autoridade espiritual, estou debaixo de um corpo, de uma congregação, é ali que eu vou dizimar. Cabe à organização, talvez denominacional, cuidar das igrejas mais pobres, ou até eu posso dar uma oferta a uma igreja mais pobre. Agora, o meu dízimo tem que ser entregue na minha igreja. Agora, interessante, né, pastor, que a gente costuma dizer assim, o dízimo é para Deus, é verdade. Mas peraí, todo mundo gosta de um banco confortável ou uma poltrona confortável. Todo mundo gosta de um ar-condicionado que gela direitinho para o seu bem-estar dentro do local. Todo mundo gosta de um departamento infantil bacaninha, estruturado. Todo mundo gosta de um conforto e de uma infraestrutura que atenda a sua necessidade e a sua demanda. O Espírito Santo não precisa de estacionamento, o Espírito Santo não precisa de ar-condicionado, o Espírito Santo não precisa de poltrona acolchoada, de nada disso.
nós é que gostamos, nós é que temos um padrão de exigência que isso pra gente é importante. Então vamos deixar um pouquinho, perdoe a palavra, tá bom? Um pouquinho de lado a hipocrisia e vamos entender que no ato de colaborarmos com o dízimo, nós estamos colaborando para o bem-estar, para a infraestrutura que nós mesmos utilizamos. E se a igreja não tiver, a gente reclama, a gente diz que, poxa, que absurdo, tá um calor e assim por diante. Então, eu acho que perdoe mais uma vez, às vezes rola uma certa hipocrisiazinha das pessoas para Deus, mas no fundo é para você mesmo. Se você não quer dar o dízimo na sua igreja, então você não usufrua das benesses da infraestrutura e do conforto que você gosta de ter na igreja. Ora. Olha, vamos lá. O que nós percebemos é que nessa questão de como nós somos religião hoje, como era a religião quando foi instituído o dízimo, então há um abismo cultural de lá para cá. Então, o que acontece? Então, nós precisamos de contextualizar. E o que nós fizemos? Corretamente, uma contextualização. Agora, o que aconteceu com algumas pessoas? É que, por exemplo, como você colocou, o pastor Wander também colocou, correto, afirmativo. Agora, só tem umas pessoas que elas espiritualizam as coisas de uma forma para fazer terrorismo com as pessoas. Então, nós temos que entender que nós somos responsáveis pelo local de culto, aonde nós servimos a Deus, aonde nós interagimos por necessidade de formação, desenvolvimento do caráter cristão, nosso e de nossos filhos. Nós somos responsáveis. Agora, existem as pessoas, líderes, que eles, vamos dizer assim, espiritualizam essas coisas de uma forma muito radical e acaba gerando um monte de questionamento nas pessoas. As pessoas fazem esse tipo de questionamento aqui. Então não é dada essa explicação, é dada uma explicação toda espiritualizada. Ou você faz, ou Deus vai pesar a mão sobre você. Ou você faz, ou você está desgraçado pro resto da vida e tal. Então rola muito por aí um terrorismo terrível. Então não se dá, vamos dizer assim, explicação sobre os textos direitinho, não se apresenta. E outra coisa também, o peso que nós demos devido à necessidade nossa, da estrutura capitalista nossa, houve realmente necessidade, nós temos um compromisso com a instituição, senão se acaba também a instituição. Então houve aí uma supervalorização do dízimo, secundarização de ofertas e negação de primícias. Então o que aconteceu também foi isso aí. Aí as pessoas leem a Bíblia, aí veem essas coisas, aí começam a perguntar. Então, o que as pessoas estão querendo, percebe-se aqui? Percebe que elas estão querendo uma explicação para satisfazer a consciência delas. Elas querem saber o seguinte: eu vi na Bíblia, eu estou vendo corretamente? Ou o que está acontecendo com a minha mente? Então, irmãos, as pessoas estão querendo respostas. Existe uma diferença grande quando uma pessoa tem uma dúvida bíblica. Ela tem dúvida bíblica sobre o dízimo, como ela pode ter uma dúvida bíblica sobre a salvação. Ela tem uma dúvida bíblica sobre a ação do Espírito Santo. Então, olha, eu tenho uma dúvida bíblica aqui sobre a ação do Espírito Santo, como é que funciona isso? Eu tenho uma dúvida aqui sobre o dízimo. Olha, então a pessoa, ela quer aprender, ela está desenvolvendo uma reflexão. Mas vou continuar na questão do Espírito Santo. A pessoa é contrária a determinados tipos de manifestações. Então ele tem uma dúvida, só que ele não tem dúvida. Ele quer discutir o assunto. Não é uma questão de eu tenho dúvidas sobre esse tema, mas ele se revela como eu tenho dúvidas sobre esse tema. Então esse é um público, dentro desses dois aspectos o discurso é o mesmo, mas a intenção é outra. Esse é um dado. Outro dado são as pessoas que têm muita dificuldade com aquilo que é feito, e cá entre nós, entendeu? Muita gente fez do valor do dízimo que é entregue numa igreja os escândalos que nós já ouvimos, tristemente publicados, e a gente não pode deixar de analisá-los, que infelizmente produziram um sem número de pessoas que se afastaram de Deus, etc. Então existe a questão do escândalo, que é esse outro lado. E o quarto e último lado é que tem gente que não abre a mão mesmo. É uma questão seguinte: eu quero desfrutar de tudo que a sua igreja tem,
Eu quero participar de todas as coisas, mas eu não quero contribuir. Não é, ele não discorda biblicamente, ele não discorda da administração, é só uma pessoa que não põe a mão no bolso, entendeu? É um sovina, entendeu? Ele é pão duro, para usar uma expressão popular. Então, existem vários tipos de pessoas e com base nisso nós vamos vendo, as perguntas vão aparecendo e você veja que existe um cuidado. Por exemplo, é do bruto ou é do líquido? A pergunta pode parecer assim: essa pessoa está querendo dar menos, mas não, pode ser o contrário, ela está querendo ser justa, ela está querendo ser correta. Então, dízimo é do valor bruto ou do líquido? Olha, eu costumo dizer que isso é uma questão de fórum muito pessoal, tá? Há aqueles que advogam que é interessante dar do bruto, porque se você analisar os descontos que você tem na tua folha, são descontos referentes a benefícios que você tem como trabalhador e que, portanto, estão inseridos no seu orçamento. Então, acham que tem que ser do bruto. Outros dizem que não. Afinal de contas, o que vem para a mão dele é aquele valor e é sobre ele que ele vai dar o dízimo. Particularmente, eu ensino que isso é uma questão de fórum pessoal. A gente não pode fugir do fato de que alguns detalhes que envolvem o ato tanto de dar o dízimo como da oferta são detalhes que têm a ver a pessoa com Deus, a pessoa com aquilo que o próprio Espírito Santo toca no coração, enfim, uma intenção da pessoa. Portanto, a minha opinião é essa, fórum pessoal. Não vejo um posicionamento fechado da Bíblia em relação a isso. Eu vejo o seguinte, eu vejo uma questão de coerência no termo, porque quando você, e eu aconselho sempre, a que a pessoa dê o seu dízimo do bruto. E vou explicar o porquê. Quando você tem os seus descontos, e o pastor Rômulo citou isso, você, por exemplo, está ali aplicando, descontado direto da fonte, o seu fundo de garantia de tempo de serviço. Amanhã você é demitido e você vai receber esse fundo. Esse fundo está dizimado. Quando você dá o dízimo do bruto, você está também dizimando desse fundo de garantia depositado em conta. Então, a orientação, a visão que nós temos é essa. O seu salário é aquele que está na carteira. Você paga imposto, ótimo que você pague imposto, é sinal que você está ganhando um pouco mais. Você está dentro de uma categoria profissional, você está dentro de uma linha de recebimento de salário. Então, a orientação que eu tenho dado, Jota, respeitando toda a particularidade das igrejas e dos pastores que aqui estão, é que a pessoa dê o seu dízimo do bruto que recebe. Vamos, voltando ao original? A Bíblia, vamos lá. Um lavrador, ele plantava uma quantidade de hectares e ele tinha uma perspectiva de colheita. E aquela perspectiva de colheita houve uma quebra de 20%, 30%, 50%. Ele ia dar o dízimo da projeção ou do real? Ele ia dar o dízimo do que ele colhesse, certo? Aí nós temos que ter cuidado, porque é o seguinte, nós estamos sendo ouvidos por milhares, milhões de pessoas e temos que defender a verdade. Então temos que, vamos dizer assim, esgotar as possibilidades de encontrar a verdade. Então vamos ver isso aí. Aí nos dias atuais, por exemplo, eu, no meu caso, sou funcionário público federal, então não tinha negócio, não tinha fundo de garantia. Aí eu, por exemplo, ano passado eu paguei, parece que foi 16 mil reais, eu paguei de imposto de renda. Declarei, ainda tive que pagar mais, depois que declarei. Fiz a declaração, então não recebi nada. Então, isso aí eu não ganhei. Isso aí foi para a nação dar, vamos dizer assim, Bolsa Família, ótimo. Vamos dizer assim, serviu para uma coisa boa, social. E mesmo assim, são outros descontos. Por exemplo, nós, até hoje eu pago, vamos dizer assim, o fundo de aposentadoria. No caso militar, é o FUSMA, que é o Fundo de Saúde, e o Pensão Militar. Nunca deixei de descontar, pago. No militar não se aposenta, então continua pagando, então pago. Então eu não vou desfrutar disso aí quando? Nunca, porque se eu parasse de pagar, disser, não, agora você vai, porque você vai desfrutar da aposentadoria. Quando eu receber essa aposentadoria, eu ia continuar dizimando também. Então temos que lembrar esses aspectos. Para quê?
para que nós não criemos, vamos dizer assim, uma maneira de dar o dízimo hiperlegalista e acabe, vamos dizer assim, perguntando, e a fé, onde é que fica? Agora, se a pessoa quiser, por exemplo, eu conheço um rapaz que estava conversando comigo, ele falou, o meu sonho, há um tempo atrás, era dar R$100 de dízimo, mas eu não ganhava R$1.000. O que eu fiz? Eu passei a dar R$100 de dízimo. Ele falou, em 3 meses, o que eu ganhava correspondia ao dízimo que eu dava. Mas foi iniciativa dele. A firma dele. Aí, iniciativa dele. Aí é fé. Ele, vamos dizer assim, Deus operou segundo a fé dele. E ele depois aumentou mais 20%, aí demorou um pouquinho mais, 6 meses, Deus honrou. Então, se alguém fizer isso, é pela fé. Reiterando, vai acontecer. É iniciativa, agora, eu não posso iniciativa transformar dele. isso Muito numa bom. regra. Não foi um encorajamento da igreja, Inclusive, nem uma ordem de afirmativo. todos. Pergunta aos irmãos o seguinte, para poder esclarecer ainda mais esse assunto e ficando dentro das perguntas para nós respondermos aos nossos ouvintes. Pastor é dizimista? O pastor é dizimista? Lógico, mas é lógico. Moral para cobrar de ninguém. É isso? Lógico, é o primeiro lógico. dizimista da É o igreja. primeiro. Então, vamos lá. O pastor, então, ele participa da instrução e é também quem vai obedecê-la. Claro. Então, esse é um dado que é muito importante para o entendimento do nosso ouvinte. Porque talvez alguns pensem que os pastores não participem deste momento da entrega de dízimos e ofertas. E pode até ser que alguns pastores não sejam. Correto? Pode ser, porque quem somos nós para poder avaliar a vida de quem é e de quem não é. Entendeu? Agora, se o pastor prega a respeito do dízimo e ele mesmo não é dizimista, como fica a situação dele diante da igreja, diante de Deus e diante dos seus liderados? Quem sabe até alguém que trabalha com a parte administrativa, que sabe o que entrou e o que não entrou, que vai observar e dizer, seu pastor... Olha, eu não vejo diferença alguma quando um pastor prega que se deve falar a verdade e mente. Quando o pastor prega que deve ser honesto com a sua esposa e adultera. E quando o pastor prega santidade e não vive. E quando o pastor prega que deve dar o dízimo e não dar, para mim é uma infidelidade, é uma incoerência bíblica, uma incoerência de vida, como é as outras áreas, as outras coisas. Eu não entendo qual seria o pretexto que um pastor usaria para não dar o dízimo. Eu desconheço. Se vocês souberem, estou aqui para aprender. É possível mas qual é o pretexto que um pastor usaria para não dar o dízimo? Que alguém utilize a ideia de que os levitas não davam, só recebiam. Afirmativo. Isso aí... Entendeu? Talvez essa seja a base para alguns. Olha, os levitas, eles recebiam de todos. Eles não entregavam, eles recebiam. Hoje eu sou um levita, no sentido de separado para isso. Talvez esta seja justificativa, mas até onde eu entendi, a despeito dessa ideia, não há fundamentação bíblica para você deixar de entregar o dízimo, já que você está participando do todo ali, e isso também é uma questão de fé, não é só uma questão de obediência. Até onde eu estou vindo aqui, é uma questão de obediência, é uma questão de fé. Se for uma questão de obediência, supondo que aquilo fosse até aí, ponto. Mas se é uma questão de fé, envolve também o outro lado dessa mesma história. JR, eu acho que é um absurdo, como já foi dito aqui, um pastor que ensina alguma coisa e pratica outra, especialmente no que a gente está discutindo, que é o dízimo. Se ele ensina, se ele promove a devolução do dízimo dominicalmente, como é que ele não vai dar o dízimo? Como é que ele não vai ser o primeiro a devolver o dízimo da sua casa? Então, isso é incoerente. Mas há uma outra questão que ele está, a meu ver, desobedecendo, ele está pecando contra Deus e contra a igreja, e contra os princípios que ele mesmo ensina, mas há o problema da perda de autoridade. Como é que ele quer que esta igreja amanhã entre numa campanha? Como é que esta igreja vai acreditar no discurso que ele está empreendendo se ela vê no seu próprio líder a incoerência? Então não tem qualquer cabimento um pastor hoje
Não há como, você já citou isso, usar os levitas como base bíblica. Eram contextos completamente diferentes. Inclusive, a função levítica no Velho Testamento não é a função pastoral exercida nos dias de hoje. Então, é um absurdo um líder, não é só o pastor, não. Qualquer pessoa que está liderando, ou qualquer pessoa crente que não obedeça a esta ordenança que está sendo dada a todos os filhos de Deus. Agora, não se pode negar que a cobrança do exemplo pesa mais sobre o líder. Autoridade. O que ensina, é lógico. Eu creio que todos os pastores, quando ele recebe o salário da igreja, recebe dizimado, né? A própria pessoa que faz o pagamento do pastor, eu creio que já seja assim, né? Não. Desconta o dízimo, não? Não. E existem igrejas que já descontam, e se fazem isso, tem várias interpretações, né? Vou ficar só nas boas. É só para resolver uma questão burocrática. Olha, em vez de dar depois, já retira aqui, já está feito, ou seja, já está descontado em folha. Estou botando aqui a mão aqui entre aspas. Outras igrejas não fazem assim. Entregam e o pastor vai, separa o dízimo e faz a sua entrega. Alguns pastores, eles fazem essa entrega depositando na conta. Ninguém vê. Não é porque eu não vejo que não existe, né? Basta lembrar de Deus. Correto? JR, agora existe 30% basicamente hoje dos dízimos são online. Cresce esse número, 30%, né? Cresce esse número. Quando você agora alguns irmãos, eles pegam o comprovante, colocam no envelope e levam à igreja para que seja colocado lá no hall lá. Em outros casos as pessoas não estão vendo, mas talvez seja importante que os pastores fizessem isso para dar exemplo. Publicamente. Não é para dizer, olha como eu estou dando. Não, mas é o seguinte, olha, eu estou convocando as pessoas para uma hora como essa, como é que eu não vou? Lógico. Ainda que ele já tenha dado dízimo. Entendeu? Ele deu dízimo pro primeiro domingo do mês, ele entregou o dízimo dele. Só que depois do primeiro domingo do mês tem outros cultos. Será que não seria importante nesses outros cultos o pastor ir lá fazer uma oferta, entendeu? Que fosse uma maneira de dizer assim, gente, olha, eu acredito nisso. Não tenha dúvida. Assim como eu oro, eu acredito. Essa é uma obrigação e é um privilégio, é uma questão de fé. Isso é tão importante, tão didático, tão interessante que na nossa igreja a gente até adota é só uma coisa da nossa igreja, tá? Tem que ser assim com todo mundo. Uma forma de ensinar às crianças o princípio do dízimo e de trazer o dízimo à casa de Deus. A gente sugere, uma vez por mês, nós chamamos as crianças no altar e elas levam um dízimozinho simbólico. Simbólico, não é um dízimo, é um valor simbólico. Para ela já ir entendendo desde novinha a importância de entregar o dízimo na casa de Deus. É R$1, é um valor qualquer, simbólico, mas a criança ir no altar e depositar na salva. É didático isso. Ouvinte nos diz, sou profissional liberal, recebo conforme minha produção e por isso meu dízimo varia mensalmente. Já escutei muitas piadas por causa disso. O valor da minha entrega, ele tem que ser fixo? Óbvio que não. O dízimo é em torno do que você ganha, do que você, você ganha. Essa piadinha talvez tenha fundamento no fato do nome, não é? Então, um outro ouvinte diz, eu entendo que o dízimo é uma ordenança, a oferta é de coração. A minha pergunta é, independente de ser dízimo ou oferta, eu tenho que colocar o nome? Não pode ser algo só... Existe igreja que não, existe igreja que o envelope de Deus não coloca o nome, várias igrejas, e nem por isso deixa de ser próspera. Conheço igreja muito próspera mesmo, que o dizimista não se identifica. Não tem identificação. Não identifica. Eu prefiro que a pessoa se identifique, porque isso é uma forma de você contabilizar, não é de você tomar conta de quem dá e quem não dá, mas é uma questão de administração interna. Você está ali entendendo, olha, porque já aconteceu o contrário, JR. Pessoas chegarem e perguntarem, entrou o meu dízimo? Onde é que está o registro daquilo que dei? Isso ajuda na forma de controle. Eu prefiro que toda pessoa
que dá o seu dízimo se identifique. No cheque está lá o nome dela, não é? Na oferta em espécie, não. Na transação online, depende. Ela tem que identificar o depósito, senão não aparece, muitas vezes. É muito importante, a meu ver, para a administração eclesiástica, que ela seja identificada. Existe dízimo do tempo? Se eu der dízimo do tempo, eu estarei liberado de dar em dinheiro? Pergunta o nosso ouvinte aqui. Não. A vida toda de Jesus, né? Não pode ser 10% não só, sei né? como seria, como é que eu calcularia 10% Não, do isso meu não tempo e entregaria? Eu estou imaginando aqui Eu o iria seguinte, tirar também 10% do meu sono e iria ficar vigiando, acordado. Como faria isso Me aí? pareceu aqui, tentando interpretar, porque também para mim é um fato novo, é o seguinte: eu vou estar na igreja servindo, por exemplo, vou ajudar na cantina, para dar um exemplo físico, não é? Então eu vou dar o meu tempo lá. Eu poderia estar em outro canto, então eu estou lá. Então eu vou dar esse tempo. Então do meu dia, eu vou separar o tempo X para poder estar lá. Se eu fizer isso, eu sou desobrigado do dízimo? Não. É sim ou não? Eu posso ler isso como salário, inclusive. Eu posso ler isso, que estou de fora, numa situação dessa, como salário. O fato de você servir a Deus com o seu tempo não desobriga você de ser dizimista. Você só não é dizimista numa condição, o que é uma condição extremamente rara. Você não recebe nada. Você não tem renda nenhuma, está desempregado total. Aí você está desobrigado a dar o dízimo na igreja. Agora, se você recebe alguma coisa, por isso a sabedoria do percentual. Tudo bem. Aqui, para poder esclarecer um pouco mais, um dos nossos ouvintes, a quem nós respeitamos sempre, opiniões favoráveis ou contrárias exatamente são bem-vindas, porque o meu princípio aqui está todo mundo querendo entender e querendo aprender um pouco mais. Isso faz parte da vida, né? Graças a Deus pelos nossos ouvintes. Um deles diz: o dízimo não é prática do cristianismo, e sim do antigo judaísmo. Não tem base bíblica na nova aliança e nunca foi dinheiro, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Eu queria ouvi-los respeitosamente sobre esse assunto. Não existia um sistema monetário nas todas as nações. Então, por isso que o dízimo não era em dinheiro. Israel era uma sociedade agrícola. Não tinha... Qual era a moeda de Israel? Depois o templo criou o shekel, que era a moeda do templo. Mas não existia uma moeda quando foi estabelecido o dízimo. Então, não podemos cobrar que fosse pago em um valor monetário. Eu quero discordar frontalmente desse querido ouvinte. Ele tem todo o direito de opinar, mas o dízimo é sim um tema do Novo Testamento. Jesus Cristo disse com muita clareza: eu vim cumprir toda a lei. A primeira pessoa que deu dízimo no Velho Testamento foi Abraão a Melquisedeque. Depois o dízimo foi instituído na lei. E ele foi muito bem esclarecido, inclusive com situações muito peculiares pelo profeta Malaquias. Estava na mente, na cultura e na lei que Israel recebeu. Quando Jesus Cristo afirma: eu vim cumprir toda a lei, ele não está se eximindo ou eximindo a igreja e os seus discípulos de dizimarem. Tanto é que quando aquele homem vem perguntar a ele de quem é essa moeda, ele diz: olhem para a esfinge. E ali estava a esfinge de César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Na época do Novo Testamento, a questão monetária já estava instituída. Tanto é que os denários estavam ali, né, e outras situações. Então, você vê textos muito claros do Novo Testamento da reafirmação do dízimo. O próprio Senhor fala do dízimo no Novo Testamento. Não esqueçam de fazer essas coisas. Então, eu não vejo coerência nisso. Mateus 27, quando os escribas e fariseus foram repreendidos por Jesus em relação a isso, Jesus disse: olha, vocês devem praticar justiça, misericórdia, não se esqueçam, mas não deixem de dar o dízimo, não omitam quanto a isso. Jesus ratifica claramente a questão do dízimo no Novo Testamento. Só não enxerga, não vê isso, me perdoe, mas quem não quer, né? Pastor Rômulo, só para 23. Mateus 27. Não, 23.
Perdão. Então, O 23, 23, perdão. Só para poder anotei errado. ajudar aqui para. Jesus já tinha ressuscitado. Para o esclarecimento. Dentro dessa linha, a gente observa que a linha de raciocínio de muita gente, ele vai para o seguinte campo. É necessário ajudar os pobres. De que adianta ter uma igreja linda assim assado, se você não colabora com as pessoas que precisam? E isso é interessante da gente observar, porque Cristo sempre trabalhou e ensinou, instruiu e caminhou com as pessoas que mais precisavam. É verdade que tem igrejas que viram castelos, né? Elas ficam só ali entre elas, as igrejas, elas não se comunicam, elas têm um distanciamento das pessoas que precisam. Isso também é fato. Agora, o outro lado é que não são todas. Eu sempre imaginei que uma possibilidade linda é da gente mudar a história da igreja onde a gente está. Se na igreja onde você está não tem nenhum tipo de projeto, não trabalha nada, você precisa dar algumas ideias, a não ser que as pessoas não queiram. Se as ideias são dadas e as pessoas não querem, é uma coisa. Agora, outra coisa, a gente ficar remoendo esse negócio o tempo inteiro e, de uma certa forma, a gente fica deslizando no chão, não sai do lugar onde nós estamos e não criamos uma nova perspectiva de vida para aquela igreja. Então, me parece que, pelo que eu leio aqui, da participação dos ouvintes pelo Face, pelo WhatsApp, telefone, essa coisa do outro, do mais pobre, do mais necessitado, ela está sempre circulando dentro desse tema e o discurso é basicamente isso. Ora, de que adianta você entregar dízimo e oferta se a sua igreja não faz nada para as pessoas que precisam, seja os de dentro, seja os de fora? E vocês, pelo que eu entendi, já disseram aqui que se esta igreja não faz nada, ela está errada. A outra coisa é que às vezes eu não sei o que a igreja faz, porque a igreja ou não presta contas ou não conta o que faz. Também tem esses dois lados. Tem igreja que, né, tem um negócio de não contar nada, enfim. O que vocês acham? É por isso que todo momento de dízimo, que é momento de adoração no culto, a gente lá na igreja costuma a dizer, a testemunhar o que a igreja tem feito na área social. Nós temos lá um centro de ação social em Vargem Grande há 15 anos, fazendo um trabalho belíssimo com quase 20 comunidades carentes. Nós temos um centro de cuidado humano no Recreio dos Bandeirantes. Enfim, quando você presta contas à igreja, quando você está sempre dizendo para onde esse dízimo é direcionado, mostrando a obra missionária da igreja, a obra de ação social, o povo glorifica Deus e continua sendo fiel e outras pessoas vêm aderir. Até gente que às vezes está visitando, escuta aquela situação, diz: eu quero participar disso aí, porque essa obra é nobre. O princípio da transparência é fundamental, né, pastor Wander? Eu acho que não há por que uma igreja que trabalha, que investe, que direciona essas contribuições e esses dízimos, não há por que omitir isso dos seus membros. Não vejo razão para isso. Pelo contrário, né, pastor? Pelo contrário, o pastor, o responsável, quer mostrar para os membros o que está sendo feito. Sem dúvida alguma, isso é um estímulo enorme para as pessoas continuarem colaborando. E para ensinar as pessoas também a serem cristãs, né? Cristianismo é justamente isso, né? É a prática do amor. Porque existe igreja que elas não tem nada de cristão, são um clubinho mesmo. Ninguém faz nada por ninguém. Ninguém quer nem saber quem está do lado de fora. Só vivem para si, uns para os outros. E dentro da igreja também as pessoas, nessas igrejas geralmente as pessoas se unem de acordo com o status delas também. Eu não vejo desenvolvimento saudável numa igreja que não é ofertante aos carentes, que não tem uma obra social, uma obra missionária. Eu acho muito difícil essa igreja crescer de maneira saudável. Eu quero só trazer aqui também mais algumas opiniões dos nossos ouvintes. Quero agradecer aqui ao nosso ouvinte Antônio. Ele nos traz aqui uma palavra importante, porque quando compartilhamos aqui sobre a missão, o privilégio do pastor ser dizimista também, algumas pessoas que não são, alguns pastores que não são, eles dizem que não são porque os levitas não eram. E ele nos traz aqui, e eu agradeço a ele, a lembrança do texto de Números, capítulo 18, versículo 26, que diz: também falarás aos levitas
E lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, nem essa justificativa há para aqueles que pastores são líderes e não participam, não desenvolvem ali a sua vida ministerial como adoração a Deus na entrega dos seus dízimos e ofertas. Está reafirmado aqui uma vez mais que para o pastor, para o líder, é um privilégio, além de ser uma obrigação e ser de exemplo para as pessoas. Há inclusive essas referências bíblicas, a participação do povo, a liderança envolvida neste processo como um todo, seja da forma que for, porque cada igreja tem a sua forma. Um ouvinte dizendo: se eu não dou o dízimo, eu não posso tomar a Santa Ceia? Pergunta aqui outro ouvinte. Nada a ver. Nada a ver. É uma questão, às vezes, eclesiástica, né? Alguma questão de norma interna. Agora, biblicamente, não tem uma coisa relação com a outra. É porque tem igreja que ela considera a pessoa que não dá o dízimo como estando roubando. Aí vem a interpretação: o ladrão pode tomar a ceia? E aí podemos fazer tem outra, igreja pastor que José. faz assim. Mas Quem aí poderia tomar a ceia? Quem então? poderia? A questão da Porque ceia... todo mundo que está ali é pecador, está a cometendo graça, um nível de pecado. pela graça. A ceia é participação da graça de Deus. Eu acho que só pode participar dela aqueles que creem naquele sacrifício, não é? Bom, outro ouvinte aqui: quando uma pessoa não devolve o dízimo naquele mês, porque o que recebeu só deu para pagar as contas, se ele der dobrado no próximo mês, ele vai estar agindo errado? Não vai estar agindo errado. E, se ele quiser, ele pode fazê-lo. Só que, assim, se você não consegue dar um mês, aí no outro, por alguma razão, você não consegue. Aí você chega ao terceiro mês, também não consegue. Algumas pessoas dizem assim: não, eu tenho que primeiro acertar os que está pendente para eu continuar dando meu dízimo na igreja. E ele muitas vezes não consegue acertar nunca. E o que a gente ensina é o seguinte: se eu não conseguiu acertar, houve algum problema, começa a partir dali para frente, volta a ser fiel a Deus dali por diante. Errou, teve algum problema, tá bom, mas segue dali para frente. Opiniões dos nossos ouvintes aqui ainda no Face, um deles dizendo que é contrário a menção do nome, a identificação, porque acredita que a identificação daquele que dá o dízimo pode produzir maiores regalias àqueles, e aí essa é a perspectiva que ele nos traz. Um outro ouvinte na mesma linha dizendo o seguinte: deixa eu ver se são tantos aqui, uma pessoa dizimista que dá o maior valor na igreja, tem alguns benefícios na igreja e até na doutrina da igreja, ele afirma, ele não está colocando uma interrogação, né? Mas eu vou colocar a interrogação para poder ajudar, né? Porque o que acontece? Está no imaginário popular de que aquele irmão foi levantado oficial da igreja, qualquer igreja, porque é um homem que é o maior dizimista da igreja. E pode não acontecer na sua igreja, em igreja nenhuma, mas está no imaginário popular exatamente isso, que se o cara tem dinheiro, ele vai ser um alto oficial daquela igreja, e vai ser alto oficial porque ele dá um dízimo maior. Agora, aquele irmão pobrezinho, entendeu? Ele nunca vai conseguir ser levantado para a mesma função porque o dízimo dele é inferior. Isso está no imaginário popular, companheiros. Como respondem? Eu acho que imaginário é um campo muito fértil, né? As pessoas podem imaginar o que quiserem, mas se entendermos que isso acontece em alguma igreja, se isso é critério para algum pastor delegar funções ministeriais a um membro, só nos resta aqui lamentar esse tipo de critério, mas lamentar profundamente, porque não é o critério de Jesus, não é o critério da Bíblia. Então fica a nossa palavra de lamento, de repúdio. E pastor Rômulo, JR, às vezes não é só a igreja que quer valorizar erradamente a pessoa porque ela dá o dízimo maior, não. Às vezes a pessoa que dá o dízimo maior acha que tem algum tipo de privilégio ou de benefício. Eu já vi um caso de alguém que achava que deveria parar o carro num determinado lugar porque tinha um dízimo maior do que os outros.
Isso está completamente errado. Tanto da cabeça da igreja, se a igreja dá benefício a alguém, ou da cabeça do dizimista. Isso não existe. Pastor Wander, aí um negócio pergunta ao senhor, dentro dessa linha aí, né? A postura pastoral, não só do pastor, mas a postura pastoral é da igreja. A postura pastoral, ela não se aplica só ao ministro que ali está. A postura pastoral dessa igreja, né? Às vezes este irmão, não só em relação à vaga aí, mas ele diz: olha, o pastor tem que ir lá na minha casa todo mês. Verdade. Entendeu? O seguinte, pastor, o senhor tem que fazer não sei o que lá, o senhor tem que fazer e traz uma série de solicitações que não são solicitações, são na verdade exigências, tá certo? Ou às vezes o seguinte, o pastor é novo naquela igreja, ele vai dizer assim: olha, o pastor antigo, ele fazia isso assim, assim, assado. O pastor antigo, o pastor anterior fazia isso assim, assim, assado. Então é o seguinte, o senhor, por favor, venha na mesma linha que eu preciso disso. Vou ampliar, entendeu? A disciplina é aplicada a gregos e troianos, mas não pode ser aplicada ao filho, à filha do fulano de tal. O fulano de tal quer que no casamento da filha dele, entendeu? Teria um culto evangelístico agendado há 10 anos, entendeu? Tô exagerando, entendeu? Billy Graham vem pregar no culto evangelístico lá na igreja, mas coincidiu que um mês antes a filha resolveu casar naquela data e naquela igreja. Então, Billy Graham, desculpa, mas você não vai poder pregar aqui na nossa igreja, porque nós vamos ter o casamento da filha do fulano de tal. Então, estou ilustrando isso tudo, que o fulano de tal pode ser doutor, o fulano de tal pode ser fazendeiro, o fulano de tal pode ser um grande empresário, o fulano de tal pode ser uma pessoa extraordinária, e por conta disso algumas pessoas fazem exigências. Mas vamos lá, pro outro lado das exigências são as ofertas. Não oferta de dinheiro, oferta que a liderança dá para aquele indivíduo que é um grande ofertante, uma pessoa generosa, que acaba sendo mal instruído, acreditando que o mesmo benefício que ele tem lá no shopping, mesmo benefício que ele tem lá naquela empresa, ele vai ter o mesmo benefício na própria igreja se ele agir dessa forma. O que pensam vocês? Temos que ensinar as pessoas, isso está errado, JR. O pastor tem que colocar esse membro no lugar dele. É por isso que eu digo aqui até os colegas que estão nos ouvindo: nós não podemos ser reféns na igreja de ninguém, de família nenhuma. Não é porque a pessoa tem muito dinheiro, tem poder, que ela vai fazer o pastor de refém. Isso está completamente equivocado. Cabe ao pastor se posicionar. Quero agradecer o carinho dos companheiros aqui, a participação no nosso debate 93 de hoje, trazendo mais esclarecimentos sobre esse assunto. Na abertura do programa eu disse que uma pergunta respondida, ela tem o poder de gerar pelo menos mais 3 novas perguntas sobre esse assunto. Disse também ao longo do programa de hoje que há muita gente que quer aprender, assim como quer aprender sobre o dízimo, quer aprender sobre a doutrina do Espírito Santo, ou a questão da salvação, ou a questão de um texto bíblico. São pessoas que querem aprender. Existem pessoas que querem discutir, que é um outro lado dessa mesma história, também amplamente respeitados aqui. Existem as pessoas que não querem nem aprender, nem discutir, não quer botar a mão no bolso, quer fazer outra coisa. E nós vimos aqui a importância da igreja ser solidária, a igreja ter responsabilidade social. A igreja tem que seguir o exemplo de Cristo. Esse é o caminho. Nós precisamos aprender sempre. Muita gente é exigente quanto à igreja, mas não é exigente quanto a si mesmo. Tem grandes exigências quanto ao próximo, mas não tem o mesmo nível de exigência quanto a si mesmo. Nós precisamos ter o mesmo nível, o mesmo índice. Aquilo que eu exijo do outro é aquilo que eu exijo de mim. Aquilo que eu quero que a igreja faça deve ser aquilo que eu faço. Nós precisamos trabalhar com sensibilidade, com serenidade. Se na sua igreja não tem nenhum tipo de atividade social, promova, dê ideia, apresente um projeto. E ainda assim, se lá no final das contas, depois de se apresentar tudo, não acontecer, desculpa, aí talvez seja a hora de repensar a própria igreja. Mas cuidado com uma coisa: tem gente que quer que seja feito o trabalho que ela quer que seja feito. Aí é um problema. Aí você não quer dar ideias, quer mandar. E aí é um processo diferente. Você precisa ter a simplicidade daqueles que dão a ideia. Se deu a ideia, ela não é mais sua. Entendeu? Não deu a ideia? Ué, eu dei a ideia, então não é mais sua ideia. A ideia agora é de todos. E nem sempre vai acontecer aquilo que a gente quer que aconteça. Tem gente que quer levar uma coisa de uma igreja. Foi numa igreja, viu um projeto lindo, olha, eu quero implantar a mesma coisa aqui.
pode dar certo, a chance de dar errado é muito grande, porque às vezes o projeto depende de uma série de novas estruturas, pessoas, lideranças, enfim, recursos que nós não podemos aplicar de igual forma no novo lugar. A questão toda é que no final das contas fica claro o exemplo que nós precisamos dialogar um pouco mais. É preciso que nós tenhamos líderes abertos para ouvir e liderados dispostos a falar com quem precisa ouvir. Menos conversa paralela e mais conversa com quem precisa ouvir, que às vezes nós estamos com as notícias melhores, mas a liderança não sabe. Você não falou com o líder, não compartilhou com ele. Líder, escuta bem, meu líder, meu querido, meu amigo, minha irmã, nós precisamos ouvir mais as pessoas, ter a sensibilidade de ouvi-las para que pela graça de Deus possamos ver esse povo crescendo, e muitas boas ideias vêm da base, vêm de uma criança, vêm de um adolescente, de um jovem, de uma pessoa simples. Na igreja, quem é mais importante é Jesus Cristo. Somos todos absolutamente iguais. Não há ninguém que mereça maior destaque que o Senhor Jesus Cristo. E mais, pastores e líderes dizimistas, os primeiros dizimistas da igreja, que vão não apenas dar o dízimo, como ofertar, e farão isso com muita alegria para a glória do nosso Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Você acha que quem dá oferta não precisa entregar o dízimo? 90% dos ouvintes por telefone disseram que não. 88% deles no site também disseram que não. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação, e também ao pastor Vander Gomes. Pastor, muito obrigado, um forte abraço, querido. Obrigado, JR, eu agradeço por estar aqui e quero pedir orações, JR. Pois que não. Quinta-feira nós começamos o Summit lá no Recreio, esse treinamento fantástico de liderança. Já temos, JR, quase 1000 pessoas inscritas, pastores e líderes. E se você que nos ouve está interessado, ligue para a igreja. No site não tem mais como fazer a inscrição. 3434-1200. Faça a sua inscrição no Summit, vai ser uma bênção para a sua vida. 3434-1200. Maravilha, bênção pura. Muito obrigado, pastor José Derivaldo. Obrigado, JR, obrigado aos nossos ouvintes. E quero deixar um abração para minha esposa, um beijo para minha esposa que está nos ouvindo e que é minha fã, está sempre torcendo por mim. Maravilha. E um abração para meus irmãos da comunidade Montorebe, lá em Santa Cruz da Serra, onde em breve estaremos iniciando o Instituto Bíblico Aletheia. Vai lá, faça a sua matrícula. Maravilha, muito obrigado também, pastor Rômulo Rodrigues. Eu que agradeço, JR, o carinho do convite. Estar aqui é sempre uma oportunidade de aprender um pouco mais. Um grande abraço, um beijo pro pessoal da Maranata e até a próxima, se Deus quiser. Vamos orar juntos, pastor Vander, por gentileza, orando conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Vamos apresentar os motivos que já foram mencionados também para a nossa oração. Vamos orar pelo Summit, que tem essa participação especial aqui dos nossos ouvintes, né? Os nossos ouvintes, os ouvintes do Debate 93 estão concorrendo aqui também a vagas. Eu quero agradecer o carinho desses maravilhosos ouvintes que nos acompanham. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos juntos nesta manhã, orando ao Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa as nossas igrejas, Senhor. Que nós tenhamos a consciência, que cada um de nós seja dizimista, esse privilégio que o Senhor nos deu de sustentarmos a Tua obra. Abençoe aqueles que estão sofrendo perdas, enlutados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos presídios. Ó Deus, derrama graça, consolo, libertação, cura. Nós suplicamos, ó Deus, faz aquilo que o homem não pode fazer. Que o Senhor possa continuar dando graça ao teu povo e sustentando a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.